Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Isabela Mendes e estarei hoje ministrando mais uma aula de língua portuguesa aqui do canal. Desde já, convido você, estudante, a se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, e também deixar aqui nos comentários informações sobre a vida escolar de vocês, como a série e a escola que vocês estudam, e também as possíveis dúvidas que surgirão sobre a aula de hoje, tá certo? Então, hoje nós iremos iniciar a nossa aula fazendo a correção da atividade de língua portuguesa que foi solicitada na semana passada. Então, acompanhem comigo esta correção. Certo? Então, a primeira questão, como vocês podem acompanhar na imagem do slide, foi solicitado que vocês preenchessem as lacunas utilizando V para verdadeiro ou F para falso, né? Então, a primeira alternativa diz o seguinte: a linguagem verbal é aquela que se utiliza da palavra na transmissão da mensagem. Então, essa alternativa, verdadeira. Porque como nós vimos na aula da semana passada, a linguagem verbal se utiliza da palavra, tem como recurso básico a palavra, portanto, verdadeira. Segunda, as histórias em quadrinhos geralmente apresentam linguagem verbal e não verbal, mais uma verdadeira. Como nós vimos, histórias em quadrinhos possuem uma linguagem mista que apresenta tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal na sua composição. Terceira, as placas de trânsito se utilizam de linguagem não verbal, verdadeira também. Quarta, linguagem verbal é aquela que transmite mensagens através de palavras e gestos. Então, esta alternativa está incorreta, portanto, falsa, porque nós vimos que o recurso básico e principal da linguagem verbal, são as palavras, os gestos, as mímicas, tudo aquilo que se refere aos movimentos, cores, atribuímos como linguagem não verbal, tá certo? E a última diz o seguinte: os gestos, os símbolos, os desenhos, as placas são exemplos de linguagem não verbal, portanto, verdadeira. Já a segunda questão, trouxe para nós alguns exemplos de gêneros textuais que há a presença tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal. Porém, há a presença de uma alternativa que não há a presença do uso simultâneo desses dois tipos de linguagem, que, no caso, é a letra E, as poesias e as palestras. Se nós observarmos tanto a poesia como a palestra, elas irão fazer uso apenas da linguagem verbal, tendo como a palavra o recurso básico, seja na sua forma escrita, em forma de textos, ou até mesmo na modalidade da oralidade, tá certo? Já a terceira questão foi baseada em um textinho de Jô Soares, que falou justamente dessa relação, onde o autor afirmou que o português é uma língua fácil de aprender, porque nós escrevemos do mesmo modo como nós falamos. Mas nós vimos nas aulas passadas que não é bem assim que acontece, não é verdade? Então, a letra A da terceira questão quis saber justamente isso. Quais foram as duas modalidades citadas por Jô Soares no texto? Então, a modalidade da língua falada e da língua escrita, tá certo? Já a letra B quis saber qual a opinião do autor sobre o uso dessas modalidades na língua portuguesa. Então, a opinião dele é que existe uma grande diferença entre a língua escrita e a língua falada. Uma vez que o modo como nós pronunciamos um vocábulo, uma palavra, é bem diferente do modo como nós escrevemos. Pode até se parecer, mas não é idêntico, tá certo? E a quarta questão é que saber qual tipo de linguagem que foi utilizada no texto. Então, essa questão estava bem fácil, não foi? Então, linguagem verbal, um tipo de linguagem que se manifesta em nossa fala ou nos textos que lemos e escrevemos.
E a última questão, e não menos importante, né, foi solicitado que vocês reescrevessem esse texto de Jô Soares, né, para uma escrita mais elaborada, ou seja, uma linguagem formal, culta, e ficaria da seguinte forma: o português é muito fácil de aprender, porque é uma língua que é escrita exatamente como se fala. Não é como o inglês, que dá até vontade de rir quando descobrimos como se escreve algumas palavras. Em português, não. É só prestar atenção. O alemão, por exemplo, que coisa mais complexa. A escrita não é igual à fala. Até no espanhol, que é parecido, escreve-se muito diferente. Que bom que a minha língua é o português. Quem souber falar, sabe escrever. Então, a reescrita desse texto ficaria dessa forma, como vocês podem acompanhar, né, no slide. E a correção da nossa atividade se encerra aqui, né? Eu espero que vocês tenham saído bem, tá certo? Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre um outro tema, né, que são sobre os gêneros jornalísticos. Como vocês podem ver, nessa imagem, há a presença de vários jornais. Com certeza, vocês já se depararam, em algum momento da vida de vocês, com um jornal, né? Nem que for com a imagem, nem que seja com a imagem de um jornal. Mas aí eu já começo a aula fazendo algumas perguntinhas a vocês, estudantes, que são as seguintes. Os jornais existem há muito tempo? O que é que vocês acham? Será que os jornais são recentes? Ou eles são utilizados pela sociedade há muitos anos? Vocês sabem qual foi o primeiro jornal do mundo que foi publicado no mundo inteiro? Será que existe? Será que nós temos algum registro na história que mostra a publicação do primeiro jornal? Quando surgiram os primeiros jornalistas? Será que essa profissão é uma profissão recente, né, que surgiu há pouco tempo, ou é uma profissão que já existe há muitos anos? Né? Então, vamos entender. Primeiro, né, que os jornais são considerados um meio de comunicação, certo? E os jornais existem há mais de 2000 anos. Né? Então, já faz muito tempo, muitos anos, que os jornais estão presentes em sociedade. Mas, quando surgiram os jornais, o jornalismo, então nós não sabemos exatamente, né, a origem exata do jornalismo, nem quando surgiu o primeiro jornal no mundo, certo? Mas, segundo dados históricos, né, segundo alguns historiadores, um imperador romano chamado Júlio César pode ter sido o principal inventor desse meio de comunicação, que é o jornal. Mas por quê que ele pode ter sido? Porque quando nós vamos voltar no tempo, na história, lá no ano 59 a.C., Júlio César criou a chamada Acta de Urna. Professora, que nome é esse? O que é uma acta de urna? Como vocês perceberam, acta de urna possui raízes de uma outra língua, da língua latina. Mas traduzindo para a nossa língua portuguesa, significa jornal. Então, essas actas de urnas, elas eram como fosse grandes placas de papel ou até mesmo de madeira, que eram expostas em praças públicas de todas as regiões, para que as pessoas que ali passassem por aquelas praças pudessem ler e ter acesso àquelas informações que estavam presentes nas actas de urnas, tá certo? E de uma forma gratuita. Então, as pessoas, a população, não pagava nada por aquelas informações, não é? Então, e os jornalistas? Como surgiram os jornalistas? Né? Lembrando que foi justamente nesse período, né? Lembrando que as actas de urnas também, né? Qual o assunto que tratava as actas de urnas? Geralmente, elas tratavam de assuntos militares, né? Como conquistas,
né, como expansão de territórios. Também tratava de assuntos políticos em gerais, econômicos e até mesmo científico, certo? Então foi justamente nesse período que surgiu os chamados correspondentes imperiais. E o que fazia os correspondentes imperiais? Eles ficavam responsáveis por escrever à mão, de uma forma manuscrita, todas as informações que eram expostas nas actas diurnas, tá certo? Ah, professora, então quer dizer que os correspondentes imperiais são os jornalistas que nós conhecemos hoje? Exatamente. A partir daí surgiram os primeiros jornalistas da história, certo? Que estão registrados na história, tá bom? Ainda falando um pouquinho sobre jornal, é bom lembrar que o jornal que nós conhecemos hoje passou por uma grande evolução, né, até se transformar naquilo que ele é. Né? Então, ele foi se modernizando com o passar dos séculos, com o passar dos anos. Após a criação, né, feita por pelo imperador Júlio César, que foi a Acta Diurna, que os jornais eram enormes, grandes, então surgiu a prensa de papel de Gutenberg, lá na Idade Média. Então, a prensa de papel foi uma tecnologia muito importante, né, na produção desses jornais. Por quê? Porque antes um trabalho que era feito à mão, de uma forma manuscrita, passou a ser feito de uma forma mais rápida, ou seja, as máquinas que passaram a produzir esses jornais. Veja que interessante. Com o passar de algum tempo, surgiu uma outra tecnologia, que foi o telégrafo, criado por Samuel Morse, em 1844. Então, o telégrafo passou a ser uma tecnologia ainda mais avançada do que a prensa de papel de Gutenberg. Mas por quê? Porque uma notícia, um fato, um acontecimento, algo que acontecesse na parte da manhã de um determinado dia, antigamente, conseguiria ser publicado até mesmo na parte da tarde do mesmo dia, devido à agilidade do telégrafo. Então, vejam o quanto que ele foi útil e colaborou nessa questão da agilidade do jornal. Após o telégrafo, em 1922, surgiu o rádio. O rádio passou a ser um grande concorrente dos jornais. Então, foi justamente nesse período que os jornais começaram a pensar o que é que eles iriam fazer para ficar ainda mais modernos. Então, foi aí que eles ampliaram as imagens dos jornais, aumentaram as imagens e elas passaram a ser coloridas. Então, as imagens que até então eram todas em preto e branco, passaram a ser coloridas. Mas por que que eles fizeram isso? Justamente para não perder todos aqueles leitores, aquele público que eles já haviam conquistado até aquele momento, tá certo? Na mesma década que surgiu o rádio, surgiu também a televisão, que passou a ser o principal meio de comunicação, tanto do século que surgiu, que foi o século passado, e que permanece ser até hoje o principal canal de comunicação, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Mas o jornal ele não ficou para trás, ele foi se adaptando a essas novas tecnologias, né? Então foi justamente nesses momentos que surgiu também, né, os computadores e a internet, em 1980. Então, mais uma vez, o jornal teve que se adaptar a essas mídias tecnológicas e surgiu o chamado web jornalismo, onde toda matéria, entrevistas, notícias, reportagens passaram também a ser publicadas nessas mídias digitais. Então, os jornais são de suma importância e hoje são considerados o segundo maior meio de comunicação. Então, vejam que interessante. Trouxe para vocês também alguns conteúdos, né? Como é que está distribuído nos jornais os conteúdos? Eles falam sobre o quê? Então, nos jornais, nós temos os editoriais, que eles são organizados por assuntos,
certo? E são divididos em alguns conteúdos, como notícias locais ou regionais, né? Notícia que acontece na nossa própria região, nossa cidade, nosso estado, e também notícias nacionais, né? Que acontecem em todo o território do nosso país, notícias internacionais que já acontecem fora do nosso país e também ficamos informados desses acontecimentos, economia, ciência e tecnologia, meio ambiente, esporte, cultura, turismo, informática, moda. Como vocês podem ver nas ilustrações que está aparecendo no slide, são muitos os conteúdos. Então, conteúdos para tudo que há gosto, não é verdade? Ainda, falando sobre os jornais, eles são divididos, né, os textos jornalísticos, eles são divididos em algumas categorias. Primeiro, a categoria informativa, certo? Que busca relatar os fatos de uma forma bem objetiva. Nós temos a categoria interpretativa, que além de informar, busca interpretar os fatos. Temos também os textos que são opinativos, como o próprio nome já se diz, ele vai expressar o quê? Um ponto de vista a respeito de um fato ou até mesmo de um determinado assunto. E nós temos a categoria diversional, que tem relação com as diversões, né? Que ela busca tornar o jornalismo mais agradável, mais atrativo, justamente aí que vai entrar os entretenimentos, tá certo? E para encerrar, vamos ver alguns dos principais gêneros jornalísticos, certo? Como notícia, reportagem e outros. Vejam só, a notícia, embora seja sinônimo de informação, ela segue um formato, certo? E é um registro sem opinião, portanto, impessoal. A estrutura da notícia segue, né? Tanto da manchete, como o título auxiliar, o lead, que vai ser o primeiro parágrafo dessa notícia, que vai responder algumas perguntinhas, como o que aconteceu, onde, com quem, por quê, e depois segue com o corpo do texto, trazendo mais informações sobre esse determinado fato. Já a nota, ela é considerada curta, é como se fosse uma notícia bem curtinha, porque ela é escrita apenas em um parágrafo e geralmente ela aparece mais no rádio ou na televisão. A reportagem, ela se parece muito com a notícia, mas a grande diferença é que ela sempre busca se aprofundar mais no conteúdo, né? O aprofundamento bem da abordagem, seja de um fato ou de um assunto. Portanto, a reportagem ela é mais extensa, requer mais tempo para ser concluída, tá certo? A entrevista é um gênero textual muito famoso, acredito que vocês já se depararam com esse gênero textual por diversas vezes, né? Que é a famosa perguntas e respostas. O artigo é um texto assinado no qual um determinado autor argumenta a respeito de um assunto. E também o artigo pode ser escrito até mesmo na primeira pessoa. Já o editorial, ele se parece com o artigo, mas a diferença é que ele não é assinado, porque é um texto que mostra a opinião do próprio jornal, né, que vai se posicionar a respeito de um determinado tema, tá certo? A crônica é um namoro com a literatura, né, porque vai tratar de assuntos do dia a dia, que acontece no nosso dia a dia, certo? Situações corriqueiras. E nós temos também a crítica, ou conhecida como resenha crítica, né, que é uma guia ao leitor, certo? Normalmente é escrita por alguém que tem capacidade de avaliar uma criação artística, um filme ou um livro. Já a charge, muito conhecida por suas ilustrações de cunho político, né? Geralmente se trata de fatos recentes que têm a relação com a política.
A carta de leitores são textos enviados pelos leitores de um jornal ou até mesmo de uma revista, né? E esse é um meio em que o público encontra de interagir com o jornal ou até mesmo com a revista. Nós temos também o livro-reportagem, né, que é como nós podemos abordar, né, um fato em um livro, permitindo maior aprofundamento, né, onde vai se misturar fatos reais e também a ficção. E por último, nós temos o blog, que é um gênero voltado para a internet, que surgiu lá em 1997, né, como se fosse um diário virtual. Mas com o passar do tempo, essa brincadeira, né, se tornou um gênero textual e um trabalho também para muitos, tá certo? Então, esses são os principais gêneros textuais jornalísticos. Nós encerramos nossa aula de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.